Os 7 segredos da teurgia atribuídos a Jântiko não aparecem como uma lista explícita em suas obras, mas são princípios extraídos de seu tratado de Mystics, onde ele explica como os rituais teústicos permitem a união da alma com o divino. Esses segredos são entendidos como fundamentos espirituais que diferenciam a teurgia da mera filosofia contemplativa. O contexto: Jáncrois de Chalcis, do século III ao IV d.C., era um filósofo neoplatônico sírio. Na teurgia, prática ritual que busca elevar a alma ao mundo, o princípio supremo, indo além da razão filosófica. Obra principal de Místeres é onde defende que a salvação não vem apenas pela contemplação intelectual, mas também pela participação em ritos sagrados. Os 7 segredos da teurgia na interpretação dos estudiosos. Primeiro, a união com o divino não depende apenas da razão. A filosofia é insuficiente e é preciso ritual e invocação para alcançar o uno. Segundo, os símbolos e ritos têm poder real. Não são metáforas, mas veículos que conectam a alma a forças divinas. Terceiro, a hierarquia dos seres espirituais. Entre os homens e o mundo existem deuses, daimones e inteligências intermediárias que participam da ascensão da alma. Quarto, a purificação da alma pela prática ritual. O rito liberta a alma das impurezas da matéria e a prepara para receber a luz divina. Quinto, a presença divina é invocável. O divino pode se manifestar através de símbolos, palavras e gestos sagrados. Sexto, o conhecimento é insuficiente sem participação. Saber sobre o divino não é apenas ou basta. É necessário vivê-lo por meio da teurgia. O sétimo, a salvação é uma cooperação entre humano e divino. O homem não se eleva sozinho, precisa da graça que desce dos deuses e do uno. Diferença. Em relação à filosofia neoplatônica de Plotino. Plotino, união com o uno pela contemplação intelectual. Jáncro, união com o uno pela prática ritual e pela intervenção divina. O resultado, a teurgia se torna uma via religiosa, não apenas filosófica, e na visão de Jáncro, o cosmos é uma escala luminosa e uma pequena escada para se subir. A razão humana pode subir alguns degraus, mas logo se cansa. É então que os ritos sagrados, palavras e símbolos e invocações abrem portas invisíveis. Cada segredo da teurgia é um passo. Reconhecer que o divino não se alcança só com o pensamento, que os símbolos são chaves, que há seres intermediários que nos guiam, que a alma precisa ser purificada e que o divino pode ser chamado, que o saber deve se tornar experiência e que a salvação é encontro, não conquista solitária. Assim, os 7 segredos revelados por Jáncro não são fórmulas mágicas, mas princípios que lembram que o caminho para o uno é feito de razão e ritual, de esforço humano e graça divina, de filosofia e mística. Vocês já ouviram falar? O que acham sobre todo esse estudo, toda essa coerência? Deixe aqui nos comentários, me segue, curte, compartilha, republica, coloque seus favoritos. Até os próximos vídeos, curiosidades sobrenaturais e espiritualidade. Licantropia, o enigma do homem-lobo que atravessa os séculos. Há algo de misterioso e primitivo na figura do lobisomem que continua a nos fascinar e a nos fazer estremecer mesmo no século XXI. Não importa o quanto a ciência evolua ou quanto conheçamos sobre o mundo natural, a ideia de um ser que se transita entre duas formas, a humana e a animal, continua a habitar o nosso imaginário como uma sombra que se recusa a desaparecer. A discussão que surgiu nas redes sociais, levantando dúvidas sobre a existência de seitas ou cultos dedicados a essa prática milenar, revela que o tema é muito mais do que uma simples história de terror. É um espelho da alma humana, dos nossos medos mais profundos e das nossas fantasias mais selvagens. A palavra que carrega séculos de história, que antes de nos aprofundarmos nos mistérios, vale a pena entender o próprio termo. A palavra licantropia tem raízes na língua grega antiga, formada pela junção de ikos, lobo, e antropozomen, mas ao longo dos tempos ela ganhou um significado que vai muito além de simples tradução. Em algumas culturas era vista como uma bênção, uma forma de se conectar com a natureza e com forças espirituais. Em outras era tratada como uma maldição, um castigo divino ou o resultado de um pacto.
com o mal. Uma curiosidade surpreendente e muito surpreendente é que relatos de transformação humana em lobo não são exclusivos da Europa. Eles aparecem com características diferentes em tradições indígenas nas Américas, em lendas asiáticas, em histórias africanas e em contos de povos do Ártico. Seria isso apenas coincidência ou haveria algo de comum na experiência humana que gerou essas narrativas paralelas? Entre o mito e a realidade, os cultos que talvez nunca existiram. A dúvida expressa na publicação como se haveria ou não houvesse seitas reais dedicadas à licantropia. É uma das perguntas que mais intrigam os estudiosos. Ao longo da história, houve casos isolados de indivíduos que afirmavam ser capazes de se transformar em lobos ou que adotavam roupas, máscaras e comportamentos semelhantes aos desses animais. Muitas vezes isso fazia parte de rituais xamânicos onde o objeto era incorporado às qualidades do animal, como força, velocidade ou agilidade, e não mudar fisicamente a forma. No entanto, não existem registros históricos confiáveis de organizações estruturadas com rituais definidos e crenças sistemáticas que tivessem a transformação física como objetivo principal. Grande parte do que ouvimos hoje sobre cultos da licantropia vem de histórias de ficção, de boatos da internet ou de interpretações equivocadas de tradições antigas. Mas e a ciência? Há explicações médicas para esses relatos? Sim, e são tão curiosas quanto as próprias lendas. Existe uma condição psiquiátrica rara chamada justamente de licantropia clínica, na qual o paciente tem a convicção delirante de que se transformou ou tem a capacidade de se transformar em um animal. Além disso, doenças como a porfíria, que causa sensibilidade à luz, alterações na pele e nos dentes, ou hipertricose, crescimento excessivo de pelos, podem ter contribuição para a criação e a manutenção dessas histórias ao longo dos séculos. As origens das lendas, do Monte Liceu aos contos da estrada. Uma das histórias mais antigas e famosas sobre o tema vem da mitologia grega, ligada ao Monte Liceu, na Arcádia. Conta a lenda que o rei Licaon, para testar a inocência de Zeus, serviu carne humana ao deus durante um banquete. Como punição, Zeus teria transformado o rei em lobo, condenando-o a vagar pela floresta na forma do animal que simbolizava a crueldade e a selvageria. Já na Idade Média, a história ganhou contornos muito mais sombrios. Com a forte influência da Igreja Católica, a figura do lobisomem passou a ser associada ao diabo, à bruxaria e a práticas demoníacas. Muitas pessoas foram acusadas de serem lobisomens, julgadas e condenadas muitas vezes sem provas concretas. Curiosamente, nessa época os relatos de transformação eram muito mais frequentes em regiões rurais isoladas, onde a presença de lobos era real e representava uma ameaça constante para as comunidades. No Brasil, a lenda ganhou características únicas, adaptadas à nossa cultura e ao nosso meio ambiente. Aqui o lobisomem é geralmente descrito como o sétimo filho, um homem de uma sequência de filhos, ou quem nasce no dia de certos santos considerados menores. A transformação ocorre geralmente à meia-noite, durante a lua cheia, e o ser vagueia pelas estradas e pelos campos, causando medo e pavor. Mas diferente das versões europeias, o nosso lobisomem aqui do Brasil pode ser curado ou evitado com medidas simples, como o batismo com água benta ou mudança de nome. O medo inconsciente, por que tememos e adoramos o lobo? Um dos comentários nas publicações que tem circulado na internet, em vários comentários, levanta um questionamento fascinante. Seria o medo do lobisomem algo inato que carregamos no nosso inconsciente coletivo? Ou para muitos estudiosos a resposta é sim. Durante milhares de anos o lobo foi um dos principais predadores dos seres humanos, representando uma ameaça real à sobrevivência das nossas comunidades ancestrais. Então esse medo repetido por gerações pode ter deixado marcas profundas da nossa psique, fazendo com que a figura do animal desperte aquele sentimento de apreensão e receio. Mas há o outro lado, o fascínio. O lobo é visto como um símbolo de liberdade, de força, de lealdade e de instinto e arquétipo. A ideia de se transformar em um ser que não tem as limitações humanas, que age por instinto e que é livre das regras e das convenções sociais, pode ser muito atraente para muitas pessoas. O lobisomem representa, portanto, a dualidade que existe em todos nós, a luta entre o lado
civilizado e o lado selvagem, entre a razão e o instinto, entre o que somos e o que gostaríamos de ser. A licantropia na cultura moderna, como a dos memes e nas redes sociais, é fascinante. Hoje, a figura do lobisomem continua muito presente no nosso dia a dia, mas principalmente como personagens de ficção, filmes, livros, séries, jogos e quadrinhos que exploram o tema de infinitas maneiras, desde o monstro assustador dos filmes de terror clássicos até os personagens complexos, heróis ou anti-heróis que lutam para controlar a própria natureza. Mas o que chama a atenção é que, mesmo com todas essas representações fictícias, as pessoas continuam a procurar por respostas, a pesquisar sobre rituais e a discutir sobre a existência real da licantropia. Isso prova que o tema vai muito além do entretenimento. Ele é uma forma de explorar a nossa própria identidade, os nossos medos e as nossas fantasias. Afinal das contas, a licantropia é muito mais do que uma simples história de monstros. É um fenômeno cultural, social, psicológico e histórico que nos acompanha há milênios, seja como símbolos de medo ou de fascínio, de maldição ou de bênção, o lobisomem continua vivo no nosso imaginário, provando que às vezes as lendas são mais do que simples contos, são um reflexo daquilo que somos, do que tememos e do que sonhamos ser. E talvez seja exatamente por isso que continuamos a nos perguntar: será que existe alguma verdade por trás dessas histórias milenares? Deixe seu comentário, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, segue da Wikipedia até o próximo vídeo de curiosidades e manda seu relato para mim também. A angelologia é o estudo dos anjos, seres espirituais que atravessam séculos de tradição religiosa e literária, e cuja presença desperta fascínio, mistério e reverência. Mais do que uma disciplina teológica, ela é uma porta para refletirmos sobre o invisível, sobre a ordem celeste e sobre o papel destes mensageiros na relação entre o divino e o humano. O que é a angelologia? Definição: angelologia ou angelologia é o ramo da teologia sistemática dedicado ao estudo dos anjos. A origem do termo veio do grego angelos, mensageiro, mais logia, estudo, raciocínio. O objetivo é investigar a natureza, origem e hierarquia em função dos anjos, tanto os fiéis a Deus quanto os que se rebelaram. O fundamento baseia-se nas escrituras, especialmente na tradição judaico-cristã, mas também dialoga com outras culturas e filosofias. A fascinação pelos anjos. Os anjos aparecem como figuras limítrofes entre o humano e o divino. Mensageiros são descritos como portadores da vontade de Deus, trazendo revelações e orientações. Guardiões. Muitas tradições falam de anjos protetores que acompanham os fiéis em sua jornada. Executores da justiça também aparecem como agentes do juízo divino, lembrando que o sagrado não é apenas consolo, mas também ordem e disciplina. Essa multiplicidade de funções faz dos anjos personagens literários e espirituais que encarnam tanto a ternura quanto o poder, tanto o mistério quanto a proximidade na hierarquia celeste. A angelologia tradicional descreve uma hierarquia de 9 ordens angelicais organizada em 3 tríades: serafins, querubins e tronos, ligados diretamente à contemplação da glória divina. Dominações, virtudes e potestades, responsáveis pelas ordens cósmicas e pela mediação entre o céu e a terra. Principados, arcanjos e anjos, mais próximos da humanidade, atuando como mensageiros e protetores. Essa estrutura sugere um universo organizado, harmônico e profundamente simbólico, em que cada ser espiritual ocupa um lugar específico no plano divino, dimensão literária e espiritual. A angelologia não é apenas estudo acadêmico, é também inspiração poética e narrativa. Na literatura, os anjos aparecem como figuras de luz, guardiões silenciosos ou guerreiros celestes. Na espiritualidade, são símbolos de esperança, proteção e transcendência, lembrando que o humano nunca está só diante do mistério da existência. Na arte, desde ícones bizantinos até pinturas renascentistas, os anjos são representados como pontes visuais entre o céu e a terra. A angelologia nos convida a olhar para além do visível. Ao estudar dos anjos, não buscamos apenas compreender seres espirituais, mas também aprofundar nossa percepção do sagrado, da ordem cósmica e na relação íntima entre Deus e a humanidade. A angelologia é como abrir um véu sobre o invisível, convidando o público a caminhar por um território onde o humano toca o divino. Trata-se do estudo dos anjos, esses mensageiros celestes que atravessam culturas, religiões e séculos de imaginação.
sempre despertando fascínio e reverência. Mais do que uma disciplina teológica, é uma narrativa sobre ordem, mistério e transcendência. Os anjos surgem como pontes entre o céu e a terra, ora guardiões silenciosos que acompanham cada passo da humanidade, ora guerreiros flamejantes que executam a justiça divina. Essa dualidade, ternura e poder, proximidade e mistério é o que prende a atenção de quem se deixa envolver por sua história. A tradição cristã descreve uma hierarquia celeste de 9 ordens, divididas em 3 tríades: os serafins, querubins e tronos, que contemplam a glória de Deus, as dominações, virtudes e potestades que mantêm a ordem cósmica, e os anjos. Os principados, arcanjos e anjos mais próximos da humanidade, mensageiros e protetores. Essa estrutura não é apenas teológica, mas também literária. Um verdadeiro mapa simbólico do universo espiritual. Na arte, os anjos também aparecem em ícones dourados, afrescos renascentistas e poemas que os descrevem como figuras de luz. E na espiritualidade, são lembrança de que o humano nunca está só diante do mistério da existência. E na literatura, são personagens que carregam tanto a delicadeza da esperança quanto a força da eternidade. Assim, a angelologia não é apenas estudo, mas experiência estética e espiritual. É um convite para olhar além do visível, para perceber que o mundo é tecido por forças que nos ultrapassam e que cada gesto humano pode estar acompanhado por uma presença silenciosa, guardiã, luminosa. E o que vocês acham sobre a existência dos anjos? Vocês já viram? Já ouviram falar? Deixa aqui seu comentário, seu like é muito importante para você que chegou até o final do vídeo. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos e até o próximo vídeo de espiritualidade e curiosidade sobrenatural.